Olá pessoas, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Meu nome é Marco e hoje a gente vai dar continuidade aqui à série do Projeto Warrior. Para quem não sabe, Projeto Warrior é esse site com diversos problemas de programação e matemática. É uma iniciativa que busca juntar esses dois mundos que aparentam ser tão distintos dentro de única só proposta. E no último vídeo, quando a gente tentou registrar a nossa conta aqui no site, a gente se deparou com esse problema zero, né? Um problema zero que não existe na lista de problemas e que aparentemente para conseguir fazer cadastrar no site a gente precisa resolver esse problema. E aí eu li no último vídeo, entendi que a coisa devia ser feita com calma e eu vou explicar por quê. Vamos dar uma lida no problema então? Um número ele é um quadrado perfeito ou um número quadrado se for quadrado de um inteiro positivo, né? E aí ele vai dar um exemplo aqui, o 25. Ele é um quadrado porque a gente tem um inteiro, o 5, que quando multiplicamos por ele mesmo, 5 vezes 5 dá 25. E ele também cita que 25 é um quadrado ímpar. O que acontece, gente? Se você pega um número par, por exemplo, o 4, e você faz 4 vezes 4, o quadrado dele dá 16. 16 também é um número par. Mas se a gente pega um número ímpar, como 3, e multiplica 3 vezes 3, dá 9, o quadrado do ímpar é também um número ímpar. Desculpa, o quadrado do 3 também é um número ímpar. Então, o quadrado de um número par é par e o quadrado de um número ímpar é ímpar, né? E aí ele fala aqui, os primeiros 5 números quadrados são 1, que é 1 vezes 1, 4, 9, 16, 25, e a soma dos quadrados ímpares nesse intervalo é 1 mais 9 mais 25, que dá 35. E aí vem a bazuca, né? Que tipo, você está lendo isso, você fala, beleza, né? Vou resolver aqui uma funçãozinha. Aí, entre os primeiros 593 mil números quadrados, qual a soma de todos os quadrados ímpares? Nossa, mano. Como é que eu vou resolver isso? Então, gente, dá para resolver isso na força bruta, né? Que é você escrever uma função que ela vai passando de número a número, né? Dos primeiros 593 mil números, elevando ao quadrado, checando se é ímpar e somando, né? Ou dá para resolver através de fórmula. Neste caso, para quem já tem um pouco mais de experiência com Enems da vida, assim, ou está mais afiado em relação a isso, você deve imaginar que existe uma fórmula. E de fato existe. A fórmula em específico, gente, ela é dada assim por essa equação, tá? Se eu consigo dar um zoom aqui. Esse S grandão aqui é de soma, né? Então, soma dos N alguma coisa. E no caso a gente está falando assim dos N primeiros quadrados ímpares, né? Então, por exemplo, ele deu o caso aqui de 1 mais 9 mais 25, que são os 3 primeiros quadrados ímpares. Se a gente colocar 3 nessa fórmula, a resposta vai dar 35. Dá até para fazer uma conta mental aqui, né? Você tem 3 em cima, 3 embaixo, corta, corta. Fica 1, né? Então, em cima só sobra 4n ao quadrado menos 1. N ao quadrado, no caso de 3, é 9. 4 vezes 3, 4 vezes 9 dá 36, menos 1, 35. Então, pelo menos para casos pequenos, bate. Então, assim, daria para resolver o problema assim, de forma brute force, né, que é casa a casa, passando por todos os números. Porém, a gente vai fazer a implementação dessa fórmula e através dessa fórmula a gente vai chegar na resposta para criar a nossa conta. Então, bora lá, né? Partiu o momento de codar. Eu estou aqui dentro do nosso repositório. A gente vai criar um arquivo para o problema zero. Como sempre, boas práticas. A gente cria uma main vazia. Apenas para fazer uma estrutura aqui do nosso programinha em Python funcionar direitinho, tá? Muito bacana. Bora implementar a fórmula. Eu não lembro qual que é a fórmula. Vamos pegar ela. Caso você esteja interessado em saber sobre derivação dessa fórmula, como que você chega nela,
Eu não sei se vale muito a pena falar sobre isso, porque esse site inteiro é só sobre propriedades matemáticas, então assim, talvez os vídeos fiquem muito longos, mas vamos colocar aqui. A gente vai receber essa função, né? Esse cálculo vai receber um número, é um n inteiro. A gente pode até colocar uma notação aqui que vai ser n inteiro, né? A gente vai dar um retorno de alguma coisa. Então, n vezes, abre parênteses, 4 vezes esse n ao quadrado a gente pode expressar assim, tá? 4nn, porque é n vezes n, menos 1, fechou? E a gente faz uma divisão por 3. Tanto faz, né? Se a gente faz só dividido por 3 ou dividido por 3. A única diferença é que isso daqui vai dar vai dar a resposta na forma de um número inteiro também. Só isso daqui talvez me dê um float como resultado. Aqui vai me dar um número inteiro. Então a gente pode passar um teste aqui, né? Fazer valor 3. Isso daqui tem que me dar 35. E vamos ver o que acontece. 35. Legal, show. A parte da função está feita. É bem simples. É mais assim uma questão assim de tipo preparar o usuário, esse problema zero, para lá vir matemática. Então, agora é a hora da conta de padeiro, né? Porque a gente está falando de 493 mil números quadrados, né? E dentro desses 493 mil números quadrados, a gente vai olhar para os ímpares, né? Os quadrados ímpares, e somar, né? Então a gente tem que saber quantos quadrados ímpares existem dentro dessa quantidade de números quadrados. Bora fazer aqui uma continha de padeiro. 493 mil, a gente está falando disso daqui então, 493 mil números. Se a gente imaginar, por exemplo, que eu tenho 6 quadrados seguidos um do outro, 3 são quadrados ímpares, né? Porque eles vão intercalando entre si. Se eu tivesse 5 quadrados, também seriam 3. Se eu tivesse 4 quadrados, já seriam 2. Então é sempre uma divisão para cima, né? Se você dividir essa quantidade de quadrados por 2, você arredonda para cima e você chega nos seus quadrados ímpares, a quantidade de quadrados ímpares. No caso, a gente tem 593 mil quadrados. Vamos fazer uma conta aqui. 593 mil e dividido por 2 vai dar um número certinho, por sorte, que é essa quantidade aqui, 296.500 quadrados ímpares existem dentro dos primeiros 593 mil quadrados, sequência de quadrados, tá? Então, aparentemente, a gente vai descobrir isso ainda se a gente tacar esse número nessa fórmula, nessa função, rodar o programinha. Se ele não me der um erro de sintaxe em algum lugar. O que está acontecendo aqui? Roda. Se a gente meter esse número aqui e tacar aqui dentro, aparentemente a gente resolveu o problema. Vamos ver se deu certo, gente. 2, 4, 4. Eu errei o código de confirmação. 2, 6, 8, 5, 6. Deu certo. Parabéns para nós. Muito bacana, um desafio muito interessante. Agora seguir aqui com um registro e colocar todas as informações para podermos criar a conta, né? E bom, assim, né, só para recapitular o que a gente fez, nós construímos essa função que tem esse cálculo numérico, é baseado nessa fórmula aqui. Então a gente está falando assim da soma dos n primeiros quadrados ímpares. A gente representou ela dessa maneira. A gente fez essa questão assim do divisão por inteiros. Eu gostaria até de mostrar novamente um pouquinho, caso eu tenha ficado confuso, que é o seguinte: se eu pego o número 8 e divido por 2, eu obtenho aqui como resposta 4.0. Por quê? Porque Python ele fala, eu tenho uma divisão,
essa divisão ela pode ser um número quebrado, então eu vou retornar essa resposta como um número quebrado, né? Porém, a gente sabe que 8 é dividido por 2. Se eu fizer 8 dividido por 2, em Python isso significa que a resposta vai vir como um número inteiro, e no caso a gente obtém um 4. Né? Essa fórmula sempre nos dá um número inteiro como resposta, porque a gente está somando números inteiros, então apenas por uma questão estética a gente deixou essa divisão por 3, tá? Então, n vezes 4 ele ao quadrado menos 1, dividido por 3. Agora que eu percebi, gente, a fórmula tá um pouquinho errada. É esse daqui, tá, gente? 4n ao quadrado menos 1. Talvez alguns vocês tenham percebido, mas, enfim, arrumando. E é isso. E bora ver se o exercício 1 que a gente fez no vídeo passado, a gente obteve a resposta certa. Porque agora que a gente tem a nossa continha aqui, a gente pode vir aqui no exercício 1 e o site coloca esse campo de resposta, né? Então eu vou simplesmente rodar aqui, né? Python 3, o exercício 1. Nós temos esse númerozinho aqui. Coloca, registra. E tá certo, acertamos. Ele dá uma explicação aqui interessante. Vamos ver. Parabéns, a resposta que você deu para o problema 1 está correta. As tabelas públicas mostram atualmente esse problema resolvido por essa quantidade de membros. Isso daqui é o quê? 1 milhão de membros, né? Este problema tem um nível de dificuldade de 5%. O nível de dificuldade mais alto que você já havia resolvido era 0%. Eu acho que esse é um problema assim, dos mais fáceis, né? Meio que 95% dos membros conseguem resolver, né? Eu diria que esse é o cálculo que ele está fazendo. E dá uma explicação aqui bacana sobre, né? Sobre o que a gente está fazendo. Muito interessante. Mas tá certo, problema 0 e problema 1 resolvido. E bom, pessoas, esse foi mais um vídeo aí do Descomputável. Me diz aí o que vocês estão achando dessa série, se vocês estão curtindo, se vocês não estão curtindo. Eu pretendo explorar ainda bastante essa questão do canal, que tipo de vídeo vale a pena produzir, que tipo de série vale a pena continuar. Tem projetos pessoais meus vindo aí, chegando, e eu estou super animado para falar sobre ele para vocês. Então deixa um comentário, o canal ainda está no seu comecinho, prometo que ele vai ficar mais bonitinho. E vamos fazendo mais vídeos aí na medida que eles forem úteis para vocês. Obrigadão, abraço e se inscreve. Tchau, tchau.